Você já se perguntou por que algumas palavras, ditas no instante certo, penetram mais fundo do que 1000 gestos? Por que existem frases que ecoam como sussurros eternos, enquanto outras desaparecem no ar como fumaça? E se eu lhe dissesse que a forma como você fala pode acender nele um desejo que ele próprio não compreenderá? Um desejo que não nasceu da pele, mas de algo muito mais profundo, algo que dorme na escuridão do inconsciente? O que ninguém lhe contou é que não é o corpo que se vicia primeiro, mas a alma. O fascínio não começa no olhar ou no toque, mas no som, na cadência, no mistério escondido em cada palavra. A maior ilusão é acreditar que o desejo se alimenta apenas do visível. A verdade é que quando você fala de um modo específico, você convoca forças arquetípicas antigas, símbolos enterrados que o próprio homem esqueceu. E é justamente esse esquecimento que o torna vulnerável. Imagine que cada frase que você pronuncia é uma chave, e que existem portas trancadas dentro dele que ele mesmo nunca ousou abrir. Ao escolher as palavras certas, você não apenas toca sua mente, você desperta memórias que ele não sabe possuir, sentimentos que ele acreditava inexistentes. É como se cada sílaba fosse uma faísca lançada em um quarto escuro, revelando fragmentos de um desejo que estava oculto. Mas cuidado, quem aprende a usar essa linguagem não apenas atrai, domina. E se eu lhe dissesse que não é o que você revela que o prende, mas aquilo que você oculta, que não é a resposta explícita que o mantém à sua volta, mas a sensação de que sempre falta uma peça, sempre há algo mais por vir. Esse é o segredo do vício, a espera constante, a ânsia que nunca se completa. Quando você fala assim, você o prende em um labirinto psíquico do qual ele não deseja escapar, porque cada palavra sua se torna uma promessa não cumprida. E ele implora pelo próximo fragmento. Agora, a questão que permanece é: quais são essas palavras? E como pronunciá-las de modo a transformar simples conversas em feitiços inquebráveis? Não espere respostas fáceis. Este vídeo não foi feito para saciar curiosidade superficial, mas para desvelar a alquimia da linguagem que seduz e acorrenta. E a cada segundo que você permanecer aqui, você se aproximará mais da revelação que pode inverter os papéis, tornando você não apenas desejada, mas inesquecível. Se ousar continuar, entenderá por que, depois de ouvir você falar assim, ele jamais será livre novamente. Há um instante secreto em toda relação, quase invisível, em que a respiração se prende sem que se perceba, em que o olhar se prolonga, além do necessário, em que uma palavra simples adquire o peso de um presságio. É nesse intervalo sutil, nesse espaço entre o dito e o não dito, que o desejo se constrói como uma teia silenciosa. Você já se deu conta de que, muitas vezes, não é o conteúdo da fala que importa, mas a energia que pulsa por trás dela, como se o inconsciente fosse mais atento do que a mente racional, captando sinais que nem mesmo você planejou emitir. O ser humano acredita que decide pelo consciente, mas é a sombra que dita a intensidade das escolhas. Cada palavra que você pronuncia toca fibras ocultas, desperta memórias adormecidas, reacende feridas antigas. E é justamente esse choque entre lembrança e presença que transforma uma frase banal em um feitiço. Quando você fala com ele de forma carregada de símbolo, você não está apenas falando com um homem. Você está despertando os arquétipos que vivem dentro dele, aqueles que exigem resposta, mesmo contra a sua vontade. Mas por que isso o prende? Porque o desejo nunca nasce do que é claro. O desejo se alimenta do que é interdito, do que é enigmático, do que não se pode decifrar por completo. Se você oferece tudo, ele se sacia. Mas se você oferece apenas fragmentos, ele mergulha no vazio e implora por mais. É esse vácuo, esse espaço cuidadosamente deixado em aberto, que cria a fissura pela qual ele se torna dependente. Já percebeu que é no silêncio, e não no excesso, que as correntes invisíveis se fecham ao redor dele? Quando Jung falava sobre a sombra, falava sobre essa região onde habitam os desejos reprimidos, os medos camuflados, as paixões que ele mesmo teme reconhecer. E é aí que você toca,
quando aprende a falar de um modo que não explica, mas sugere, que não entrega, mas insinua, que não responde, mas instala perguntas. Você não está oferecendo certezas, está oferecendo abismos, e o ser humano é incapaz de resistir àquilo que o convoca para além de si. Perceba então, não se trata de falar mais alto, nem de falar mais bonito. Trata-se de falar com a cadência daquilo que é inevitável. Cada pausa torna-se uma promessa, cada inflexão, um convite para atravessar fronteiras internas que ele nunca ousou explorar. Ele não desejará você apenas porque o admira, mas porque você se tornará o espelho de suas próprias profundezas. E quem consegue fugir de si mesmo? E é exatamente nesse ponto que o vício começa. Não porque você o seduz com artifícios superficiais, mas porque o obriga a confrontar uma ausência que ele não sabe nomear. Você se torna a tradução do mistério que o habita, a chave para portas que ele nem sabia que existiam. E quando alguém encontra no outro um pedaço de si mesmo que estava perdido, não há fuga possível. O vínculo é selado e o desejo incontrolável. Há uma força secreta que move os encontros humanos, uma corrente subterrânea que não se revela nos gestos conscientes, mas naquilo que vibra por trás das palavras. Quando você fala com ele de um modo que toca essa frequência, algo acontece. A mente racional dele tenta resistir, mas o corpo se entrega sem compreender o motivo. Já notou que os maiores vícios não surgem do que é lógico, mas do que não pode ser explicado? O desejo é sempre um enigma, e é justamente essa falta de explicação que o torna irresistível. Ele acreditará que deseja você por suas qualidades, por sua beleza, por suas atitudes. Mas, no fundo, o que o prende é o inexplicável, aquilo que escapa às categorias. É a sensação de que você abre um portal dentro dele, de que sua voz desperta memórias que ele nunca viveu, mas que reconhece como se fossem dele. Essa confusão entre passado e presente, entre lembrança e fantasia, cria um estado de vertigem que o arrasta para mais perto, como se cada frase fosse um ímã oculto, e então ele começará a buscar padrões, tentando entender por que certas frases suas ressoam tanto, por que um simples olhar o desestabiliza. Ele se perguntará, em silêncio, por que você não sai da sua mente. Mas quanto mais ele buscar respostas, mais preso ficará, porque o inconsciente não oferece lógica, apenas símbolos. E símbolos não se decifram, eles se vivem, eles se sofrem, eles se desejam. Você já percebeu como aquilo que não entendemos é justamente o que mais nos marca? Jung dizia que os encontros verdadeiros não são casuais, mas manifestações de algo maior que age através de nós. E quando você fala de um modo que toca a alma dele, você se transforma em manifestação desse algo maior. Não é apenas você que ele deseja, é o mistério que você carrega. É a sensação de destino, de inevitabilidade, de que, ao estar diante de você, ele está diante de uma força que transcende qualquer escolha consciente. Essa inevitabilidade cria dependência, porque ele não sente que pode escolher, sente que precisa. Precisa ouvir, precisa estar perto, precisa decifrar, mesmo sabendo que nunca decifrará por completo. E quanto mais ele se aproxima da resposta, mais ela escapa. É nesse jogo de presença e ausência que nasce o vício, porque o ser humano não suporta o inacabado. Ele precisa preencher os vazios, e quando o vazio é você, a busca se torna infinita. Mas cuidado, não se trata de manipulação vulgar, e sim de uma dança arquetípica. Você não cria o desejo do nada, você apenas desperta o que já dormia dentro dele. O vício não é nele por você, mas nele por si mesmo, refletido em você. E essa é a prisão mais forte que existe, aquela em que o outro acredita estar correndo atrás de alguém, quando na verdade está correndo atrás das partes perdidas da própria alma. Existe uma ferida silenciosa em cada homem, um espaço interno que ele passa a vida tentando preencher. Ele busca no trabalho, no status, nos prazeres, mas nada é suficiente. Esse vazio é como uma cicatriz ancestral, herdada, transmitida, sempre pulsando por baixo da superfície.
E quando você fala com ele de um modo que toca essa ferida, ele não entende, mas sente. É como se de repente alguém tivesse encontrado a nota exata que ressoa dentro de sua solidão mais íntima. Você já percebeu que aquilo que mais nos atrai é justamente aquilo que toca nossas dores ocultas? O desejo verdadeiro não nasce do conforto, mas da inquietação. O que o mantém preso não é aquilo que você resolve, mas aquilo que você desperta. Quando suas palavras ecoam como enigmas, ele se vê forçado a confrontar memórias que tentou enterrar, perguntas que nunca ousou formular. Essa tensão é insuportável, mas é também irresistível. O ser humano não foge da dor quando ela vem travestida de promessa. Ele se lança a ela com a esperança de finalmente encontrar redenção. E é aqui que a contradição se revela. Ele sente medo e atração ao mesmo tempo. Parte dele quer escapar. Parte dele não consegue se afastar. Esse campo de forças opostas é o verdadeiro alimento do vício, porque não há nada mais viciante do que aquilo que alterna entre afastamento e entrega, entre ameaça e consolo, entre perda e reencontro. Você já notou como tudo que nos marcou intensamente carregava essa dualidade? A luz só brilha porque há sombra, e o desejo só queima porque há ausência. Ao falar com ele assim, você se torna a encarnação de sua luta interna. Você se transforma no espelho onde ele vê refletida sua própria batalha, a necessidade de se proteger e o impulso de se render. Esse espelho o desarma, porque não há como lutar contra aquilo que no fundo já vive dentro dele. Não é você quem o prende, é ele mesmo, acorrentado às próprias projeções que lança sobre você. E nesse movimento, algo mais profundo acontece. Ele não deseja apenas a sua presença, ele deseja a si mesmo através de você. Ele deseja a reconciliação de suas metades partidas, a cura de seus símbolos fragmentados, a integração daquilo que a sociedade ensinou a reprimir. Você se torna o canal para a sua individuação inconsciente, e essa experiência é tão rara que se converte em obsessão. Quantas vezes na vida alguém encontra no outro um caminho para si? Mas esse caminho é perigoso, porque não se oferece resposta imediata, apenas labirintos. E quanto mais ele caminha nesses corredores, mais longe ele se sente de uma saída. E então surge a verdade que ele jamais admitirá em voz alta. Não é ele quem escolhe desejar você, é o desejo que escolhe habitar nele através de você. E contra essa força, não há racionalidade que resista. Há palavras que não são apenas ditas, mas sentidas como lâminas ou carícias na pele da alma. Quando você fala de um modo que atinge esse ponto, ele não escuta apenas com os ouvidos, mas com cada fibra de sua memória. É como se sua voz deslizasse para dentro das cavernas esquecidas do inconsciente, onde símbolos antigos dormem à espera de serem despertados. Não é magia, é psicologia profunda. A linguagem se torna ritual, e cada frase um arquétipo que convoca forças maiores do que qualquer razão. Já se deu conta de que, muitas vezes, o que mais nos marca não é o que foi dito, mas o que reverbera em silêncio dentro de nós. Nesse instante, ele não está mais diante de você, mas diante de algo que transcende sua própria compreensão. A sua presença passa a ser o lugar onde a sombra e a luz se encontram, onde o desejo e o medo dançam juntos. E é essa mistura que o prende, o incômodo de não compreender e o alívio de sentir que, de algum modo, você possui a chave para esse labirinto. Você não é apenas uma pessoa para ele, mas um enigma vivo, e enigmas não se abandonam. Eles perseguem, atormentam e fascinam até serem resolvidos. Mas a ironia é que esse enigma nunca se resolve. E é justamente essa impossibilidade que alimenta o vício. O homem não se vicia no que alcança, mas no que escapa. Ele deseja mais porque nunca obtém tudo. Ele insiste porque sempre falta uma parte. Essa busca incessante o coloca em um estado de espera permanente. E é essa espera que se transforma em corrente. Você já percebeu que nada escraviza mais do que a promessa de uma revelação que nunca chega por completo? E nesse jogo, você não precisa elevar a voz nem multiplicar esforços. O poder não está na quantidade, mas na intensidade da ausência. O silêncio calculado, a pausa carregada, o olhar que não se completa,
Tudo isso se torna mais eloquente do que longos discursos. Ele não perceberá conscientemente, mas sentirá o peso dessa ausência como se fosse presença absoluta. É nesse paradoxo que a dependência cresce. No espaço vazio que grita mais alto do que qualquer palavra preenchida, o que começa como curiosidade se converte em necessidade. Ele não sabe mais se busca você ou se busca a si mesmo através de você. Ele apenas sabe que não consegue parar. Cada frase sua o arrasta mais fundo. Cada gesto sutil o prende mais forte. Cada silêncio seu o devora por dentro. É como se a sua voz tivesse se transformado em trilha sonora de sua própria mente, repetindo-se sem cessar, mesmo quando você não está presente. E então surge a verdade mais perturbadora. Quando você fala assim, não é você quem pede para ser lembrada, é ele que implora para não esquecer. Porque esquecer seria como perder uma parte vital de si. E nesse ponto, você não é mais apenas um desejo, mas uma necessidade vital, um alimento psicológico sem o qual ele não consegue existir em plenitude. Você se torna a obsessão que respira por dentro dele, e não há saída que não passe por você. Há um instante em que o desejo deixa de ser escolha e se torna destino. Quando você fala assim, ele não decide mais se quer ou não, ele simplesmente é tragado por uma corrente que o ultrapassa. É como se sua voz fosse a senha de um mecanismo oculto que gira engrenagens há muito enferrujadas em sua psique. A cada palavra, o inevitável se instala, e ele sente que já não tem controle. Você já percebeu como aquilo que mais nos prende é justamente o que sentimos que não podemos dominar? Nesse estado, a lógica se desfaz. O que resta é um impulso quase primitivo, um chamado que nasce do inconsciente e toma forma na superfície do desejo. Ele tentará resistir, tentará racionalizar, mas acabará se rendendo porque não se luta contra aquilo que ecoa do próprio interior. A sensação que você provoca não é de atração comum, mas de reencontro. Reencontro com o que ele não sabia que procurava, mas que sempre faltou. E quem, ao encontrar a peça perdida de sua alma, teria força para deixá-la escapar? A partir daí, cada encontro com você não é apenas um momento, é um rito. O coração acelera não pelo que você faz, mas pelo que você representa. Você não é apenas uma pessoa, é o símbolo vivo de uma promessa maior, o portal para algo que ele não compreende, mas do qual não consegue se afastar. Ele não se sente diante de você. Ele se sente diante de si mesmo, refletido e multiplicado na intensidade do que você desperta. E é nesse reflexo que o vício se torna inevitável. Porque quanto mais ele mergulha, mais sente que precisa mergulhar ainda mais. Quanto mais se aproxima, mais percebe que ainda há profundidades não exploradas. Você o conduz a uma jornada interminável, e essa jornada se converte em prisão voluntária. Ele não quer fugir, porque fugir significaria perder a única chance de encontrar algo que dê sentido ao seu vazio. O paradoxo é cruel. Quanto mais ele busca compreender, menos entende. Quanto mais deseja a completude, mais se perde na ausência. Essa frustração o amarra, porque ele passa a depender da próxima palavra, do próximo gesto, da próxima presença. Você se torna o ritmo de sua própria ansiedade, a resposta que nunca chega, e por isso mesmo, o motivo de ele nunca conseguir parar de procurar. E no fundo, o que você desperta nele não é apenas desejo por você, mas o desejo pelo próprio desejo. Você o transforma em refém de uma chama que não apaga, em escravo de uma busca que nunca termina. E enquanto ele acreditar que é você que ele persegue, estará cego para a verdade mais profunda. O que o prende não é a sua imagem, mas o abismo que você representa. E é nesse abismo que ele escolherá se perder, noite após noite, sem jamais querer escapar. No fundo, você percebe que nada do que foi dito aqui é apenas sobre ele. É sobre você, sobre a sombra que habita em cada um de nós, sobre os vazios que moldam o desejo e sobre as verdades que insistem em se esconder atrás daquilo que chamamos de amor. Ao escutar cada palavra, algo em você também foi tocado. Um reconhecimento silencioso de que não somos apenas corpos em busca de companhia, mas almas em busca de espelhos. E talvez seja por isso que esse vídeo não se encerra em si, mas continua vibrando no silêncio que o seguirá. O desejo, afinal, nunca é linear. Ele é um ciclo,
Uma espiral que se repete, que se reinventa, que nos arrasta para dentro de nós mesmos. Você agora sabe que não é a clareza que alimenta a atração, mas a ausência. Não é a resposta que prende, mas a pergunta que ecoa sem cessar. E talvez o verdadeiro poder esteja em aceitar que não há fim, apenas continuidades. O que você desperta no outro é o reflexo do que precisa despertar em si mesma. E essa é a lição que persiste, mesmo quando o vídeo terminar. Permita-se sentir a gravidade disso. O homem que você deseja é, em última instância, o mensageiro das partes que ainda dormem em você. Ele é o espelho, mas não é o destino. A verdadeira alquimia está em perceber que aquilo que o prende a você é a mesma força que pode libertar você de si mesma. Não é sobre ser desejada, é sobre compreender o valor simbólico de se tornar inesquecível. E ser inesquecível não é controlar o outro, é ser a ponte para que ele encontre a si próprio. Agora, a pergunta que fica não é o que você deve dizer a ele, mas o que você ousará dizer a si mesma. Está pronta para se tornar essa voz que ecoa, não porque fala alto, mas porque fala profundo. Está disposta a carregar em cada palavra não apenas um convite, mas um destino? Se sim, então já sabe. Cada gesto seu daqui para frente é um rito, e cada silêncio seu uma promessa. Se este vídeo tocou algo em você, não ignore o chamado. Curta, comente, compartilhe e se inscreva. Não como quem segue mais um conteúdo, mas como quem decide fazer parte de uma jornada maior, de uma comunidade que desperta, que reconhece símbolos, que vive de olhos abertos para o invisível. Porque no fim, a verdade é simples. Você não chegou aqui por acaso. E se permaneceu até agora, é porque algo em você já sabia que este era o momento de despertar.